Aí eu tô gravando a aula aqui a partir de agora. Aí o pessoal falou sobre medicamentos também, né? A dosagem dos medicamentos, receitas, documentos. Deixa eu ver. Sobre para poder usar na cozinha, né? Deixa eu ver aqui. Supermercado, máquinas, sobre as tecnologias, enfim. Tiveram muitas coisas legais aqui que o pessoal citou. Eu achei muito interessante. E a Alessia, ela adivinhou um pouquinho sobre o que a gente vai começar falando hoje. Ela fez uma pesquisa que eu vi aqui, aí ela me mandou um pouquinho sobre o assunto que a gente vai comentar. Na hora que eu abrir o slide aqui, vocês vão ver e eu vou falar pra vocês o que ela escreveu aqui, uma historinha sobre a antiguidade, né? Como é que o pessoal fazia na antiguidade. E a gente vai comentar aqui hoje também. E também o Paulo fez uma pesquisa que ele já até foi introduzindo assim, né, um pouquinho dos assuntos, de quais conjuntos que existem, né? Eu vi lá que você me mandou, Paulo, sobre os racionais, os irracionais, os decimais, não foi isso? Acho que foi isso mesmo. Aí também vai estar dentro do assunto que a gente vai ver hoje, beleza? Achei bacana também que os dois, sem querer, acabaram descobrindo, assim, né, o tema aqui que a gente ia ver na aula. Boa noite, Graça. Aí, Boa noite. seguinte, deixa eu só dar um recadinho pra vocês antes, que é bom ficar atento, que é o seguinte, deixa eu ver aqui que eu anotei tudo pra eu não esquecer. A nossa próxima aula não vai ser na sexta-feira que vem, porque o que aconteceu? Eu não sei se a Juliana, a professora de teatro, ela já avisou vocês, só que ela e a Renata, elas estão preparando um evento para vocês acompanharem na sexta-feira que vem. E aí elas me pediram para poder trocar o dia, né? Porque o meu dia que é na sexta. Aí, ao invés de eu dar aula na sexta-feira da semana que vem, elas que vão fazer um evento aí com vocês. Acho que até dos Beatles, né? Tem um pessoal que gosta de rock aqui, Alisson eu sei que gosta. Aí o pessoal vai fazer um evento legal com vocês na sexta-feira. Então a nossa aula, ela não vai ser na sexta-feira da semana que vem, ela vai ser na terça-feira. Ok? Próxima terça-feira. Então a gente está tendo a aula hoje. Aí sábado e domingo não tem aula. Segunda-feira vocês vão ter as aulas normais que vocês têm. Na terça-feira eu vou dar aula para você às 7 horas. Então terça-feira às 7 horas eu que vou dar a aula, tá bom? Então, como a aula vai ficar muito perto, como hoje está muito próximo de terça-feira, eu não vou passar a atividade essa semana, ok? A atividade ela vai ser passada na terça-feira para que vocês tenham tempo de fazer com calma. Beleza? Então eu não vou passar a atividade hoje, eu vou deixar para passar na terça-feira, senão fica muito corrido, né? Final de semana, pra vocês descansarem, eu não vou ficar colocando atividade para vocês não, vou deixar vocês descansarem e na terça-feira a gente faz a atividade para a próxima semana, tá bom? Aí agora é o seguinte, deixa eu ver se eu já comentei todos os recados. Já. Aí hoje, ó, deixa eu só aceitar o Juvencio aqui, gente. Aí. Boa noite, Juvencio. Realmente, Alisson, tá muito calor, a gente fica cansado só de existir, né? A gente parado já tá cansado. Porque tá quente demais. Mas é o seguinte, eu vou abrir um slide aqui, vou compartilhar minha tela com vocês daqui a pouco. Só que aí eu queria fazer um combinado com vocês antes. Eu vou fazer bem devagarzinho, tá, gente? Que o pessoal falou assim que tem mais dificuldade, né? Tem gente que fala, não queria ver se não vai ser muito rápido, se não vai ser muito devagar, para todo mundo conseguir acompanhar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou compartilhar o slide com vocês, aí eu vou ler um slide, vou parar e aí a gente vai olhar as dúvidas, se tem dúvidas. Então, assim, enquanto eu estiver explicando, eu vou pedir para vocês não falarem as dúvidas ainda, porque toda hora, quando eu terminar uma página, eu vou pausar e vou perguntar, gente, tem dúvida? Aí a gente tira as dúvidas e passa pra frente, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Aí, enquanto isso, quando eu estiver apresentando, antes do momento de tirar as dúvidas, eu vou pedir pro microfone ficar desligado, porque se não dá interferência, acaba atrapalhando os colegas de entender o que eu tô falando, tá bom? Aí agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, aí vocês vão me falar se tá dando pra ver direitinho. Vê? Deixa eu ver. Entendi. Pronto. Vocês estão vendo minha tela aí, todo mundo?
Estamos sim, eu estou. Tem gente que não tá conseguindo ver? Ó, vou colocar aqui na parte do slide, ó. Todo mundo tá conseguindo ver a página aqui, o slide, na onde que eu tô compartilhando? Eu estou. Eu tô, Tá dando pra professora. ver. Tá. Tem alguém que não está? Quem não está tem que me avisar. Ó, então, se todo mundo tá vendo, eu vou começar a explicar. Eu vou ler pra vocês, então, o primeiro slide, igual eu falei. Aí eu vou fazer uma pausinha, vou perguntar se tem dúvida. Se não tiver, a gente passa pro próximo. E assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, ó. Começar aqui. Como eu falei com vocês na semana passada, a gente vai começar estudando os conjuntos numéricos. Mas antes da gente estudar os conjuntos numéricos, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a história dos números. Por isso que eu perguntei para vocês qual que era a importância dos números no nosso dia a dia. Por quê? Porque os números eles só surgiram justamente pelas necessidades humanas. Então, assim, eles foram surgindo aos poucos, os conjuntos não apareceram todos de uma vez. Eles foram surgindo aos poucos à medida que o homem foi tendo a necessidade. Então, vamos lá, ó. Vou ler aqui para vocês. Os números foram criados ao longo da história, diante da necessidade do homem, pois precisavam de uma forma de representar as quantidades. Igual muita gente aí comentou, né, que praticamente todas as atividades humanas, elas necessitam de algum tipo de contagem, né? Então, eles precisavam, lá na antiguidade, os homens precisavam de alguma forma de representar as quantidades. Aí a Alessia, que eu tinha comentado, né, no início da aula, ela fez uma pesquisa que até ela encontrou essa historinha aqui na pesquisa dela, ó, de como que funcionava lá na antiguidade. Então, as primeiras representações numéricas, elas apareceram em razão da necessidade de se fazer a contagem dos animais, por exemplo. Os pastores soltavam seu rebanho pela manhã e contavam esses animais através de pedrinhas que eram colocadas num saco. Para cada animal, usava-se uma pedrinha. Ao final do dia, ao buscar o rebanho, os pastores contavam de forma inversa. Eles retiravam do saco uma pedrinha para cada animal. Ou seja, eles pegavam umas pedrinhas lá, um saquinho. Aí, quando passava uma ovelha, eles colocavam uma pedrinha no saquinho. Passava a segunda ovelha, colocava outra pedrinha no saquinho. Só que eles não tinham essa ideia que é 1, 2, 3. Eles não tinham essa ideia. Eles sabiam que aquilo ali representava, assim, uma pedrinha que valia a uma ovelha. Mas eles não tinham essa nomenclatura ainda de 1, 2, 3, do jeito que a gente conhece hoje. Então, eles contavam assim, ó. Na hora que elas estavam voltando, eles iam eliminando as pedrinhas. Se sobrar as pedrinhas no saco, aí eles pensavam assim, nossa, ferrou, né? Sumiu uma ovelha. Porque tinha que bater a conta certinho lá no final das contas. Gente, até agora alguma dúvida? Pode passar o slide. Por mim pode passar. Tranquilo? Não Entendi. ficou dúvida nenhuma, viu, Natália? Ficou muito bom. Beleza, então vou passar aqui. Aí é o seguinte, olha. Os romanos, eles também inventaram uma forma de contar as coisas. Ou seja, o seu sistema de numeração, conhecido como números romanos. O que é o sistema de numeração, gente? O nosso sistema de numeração, ele é o sistema decimal. Por que é o sistema decimal? Porque nós temos 10 algarismos principais, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós usamos 10 algarismos e a partir desses 10 algarismos, nós formamos qualquer número que a gente queira utilizar, certo? Então, a base do nosso sistema são esses 9 algarismos. O sistema romano, ele é diferente do nosso sistema, porque ele usa letras, né, para poder representar os números. E aí, eu até coloquei aqui para vocês, ó, podemos encontrá-los até hoje, sendo usados na escrita dos séculos, em relógios, capítulos de livros, nomes dos papas e etc. Ou seja, por que eu coloquei isso aqui para vocês verem? Porque povos diferentes, antigamente, utilizavam sistemas de numeração diferentes. Não era o mesmo sistema de numeração. Cada povo tinha a sua forma de contagem, tinha o seu jeito de fazer essas anotações numéricas. Aí, pode passar, pessoal? Para mim tá tranquilo. Beleza. Natália. Pode passar, Natália. Está bem explicado. Aí é o seguinte, ó. Nessa época existiam outras formas de representação numérica, como nós em cordas ou riscos feitos em ossos e pedras, sendo que cada região utilizava uma forma diferente.
Até voltar aqui só para vocês verem, ó. Tá vendo essa imagem ali que eu coloquei? É porque eles faziam risquinhos também nos ossos, nas pedras, como uma forma de contar também. Aí é o seguinte, ó, o homem percebeu que ele precisava de uma forma única de representar essas quantidades, para facilitar o entendimento entre os diferentes povos. Os egípcios foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. Então, o que aconteceu aqui, gente? O pessoal percebeu que, como cada um tinha uma forma de contar, isso não ajudava muito, porque se você fosse se relacionar com outro povo, por exemplo, se você fosse fazer um comércio com outro povo, você não conseguia entender o sistema de numeração deles, porque o sistema não era universal, ele era cada um utilizava o que estava acostumado. Então o pessoal começou a sentir necessidade de padronizar isso, de todo mundo utilizar o mesmo sistema para ficar fácil na hora de ter as relações comerciais e tudo mais. Beleza? Pode passar? Tranquilo, viu, Roberto? Então tá, Natália, obrigada. também é tranquilo. Aí é o seguinte, ó, porém, os números que nós utilizamos, eles foram criados pelos indianos, no norte da Índia, em meados do século V da era cristã. Então, 5 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo, hein? Ou seja, olha só quanto tempo, 2015 anos atrás. Não, mentira, no século V, né, da era cristã. Século V, 500 anos atrás, ou seja, mais ou menos 1.500 anos atrás, isso aí já tinha sido criado, né? Criaram os números. As primeiras inscrições apareceram aproximadamente da forma como nós escrevemos. Coloquei aí uma imagem para vocês verem. Então, nesse sistema que a gente usa hoje, os primeiros registros de número, eles eram bem parecidos com os que a gente usa hoje, tá vendo? Aí é o seguinte, ó, descobriram as posições de se colocar os mesmos para formar os números maiores. Ou seja, aquilo que eu falei com vocês, eles descobriram que a partir desses 10 números, desses 10 algarismos, eles conseguiam combinar eles e criar qualquer número que eles quisessem. Números maiores, né, do que isso, a partir do 9. Mas foram os árabes que difundiram essa forma de contagem e por isso ficaram conhecidos como indo-arábicos, através de um grande matemático chamado, algum nome que eu não sei pronunciar, mas esse matemático aí com nome esquisitão, que deu o nome dos números de algarismos, que é como a gente conhece hoje. Então, o nosso sistema ele é o indo-arábico, tá? Por quê? Porque foram os indianos que criaram, mas foram os árabes que espalharam essa ideia e essa forma de contagem pelo mundo. Tá, beleza? Alguma dúvida ou posso entrar em conjuntos? Natália, Pode falar. às vezes, quando você coloca o zero à esquerda não vale nada. Se você tem uma coisa assim, o zero à esquerda não vale nada, você é um zero à esquerda. Você faz uma diferença? Não, mas é isso mesmo. No nosso sistema de numeração, o zero à esquerda, ele não tem valor. Somente o zero. Então, por exemplo, se você acrescenta um zero à esquerda do número, ele não altera o valor daquele número, entendeu? Agora, se você acrescenta um zero à direita, aí você já está aumentando, multiplicando aquele número por 10. Funciona assim, beleza? Beleza. Obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Vou passar então, tá? Porque essa daqui foi um pouquinho para vocês conhecerem da onde que surgiram os números, como que a gente chegou no sistema de numeração que a gente utiliza hoje, do jeito que é. Porque às vezes eu paro para pensar e fico assim, né? Da onde que o pessoal tirou esses símbolos, né? Porque pra gente hoje é tão comum, né? Você olha o zero, você pensa, esse é o zero. Mas antigamente não existia nada, eles partiram do nada, eles criaram isso do nada. E da onde será que saiu isso, né? Porque pra gente é muito natural, mas pra eles foi uma coisa totalmente nova. Então é o seguinte, nós vamos entrar agora no estudo dos conjuntos numéricos, que é a primeira matéria aí do primeiro ano. Então a gente vai entender agora o que são conjuntos. Então um conjunto, ele nada mais é do que uma coleção qualquer de objetos. Quem define os objetos, os números, qualquer coisa que vai estar dentro desse conjunto, é a gente. Então, por exemplo, ó, no número 1 ali do exemplo, eu coloquei conjuntos das estações do ano. Eu chamei esse conjunto, eu representei esse conjunto, porque conjuntos geralmente são representados por letras, tá bom? Pela letra que a gente escolher. Então, eu chamei o conjunto das estações do ano pela letra E. Falei que é o conjunto E. Quais objetos, quais
estações que vão entrar dentro desse conjunto? Quais que são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Existe outra estação fora dessas? Não existe. Então, esse conjunto é formado apenas por 4 elementos. Ok? Primavera, verão, outono e inverno. Agora, por exemplo, o conjunto dos números primos. Todo mundo aqui lembra o que é um número primo? Ou tem alguém que esqueceu? Ô, Natália, eu esqueci. Realmente eu esqueci dessa questão aí. Vou lembrar Você para quer- vocês aqui então, não tem problema nenhum. Lembra para nós aí. Os números primos, eles são aqueles números que eles só são divisíveis por eles mesmos e pelo número 1. Ou seja, não tem como a gente dividir esse número por nenhum outro número que não seja ele mesmo, sem ser que dê um número decimal, sabe? A única divisão inteira, o que é uma divisão inteira? Quando dá um número inteiro, que a gente vai ver daqui a pouco o que é um número inteiro. Um número inteiro é um número que não é decimal. É da forma que a São gente os números conhece. ímpares? A maioria dos números... A maioria não, você fez uma observação muito boa. É o Juvencio que está falando, que eu tô aqui com Paulo. Paulo. Paulo, você fez Paulo. uma observação excelente. Como todos os números pares, eles são múltiplos de 2, ou seja, todos os números pares são divisíveis por 2, nenhum número par, exceto 2, vai ser um número primo. Você fez uma observação excelente. Gente, só um minutinho aqui, porque alguém pediu para entrar na aula, tá? Só um minutinho. Vou ter que aceitar aqui a pessoa. Eu ouvi aqui, ó. Aí. Vou voltar lá agora. Aí, ó, você fez uma observação excelente, Paulo. Por quê? Porque como todos os números pares, eles são múltiplos de 2, a gente pode dividir qualquer número par por 2. Então, não entra na regrinha de número primo. Mas nem todos os números ímpares, eles vão ser primos, não. Primos. Por exemplo, o número 6, ele não vai ser... Vai ser não, o número 6 é par, né? O número 9, ele não vai ser primo. Por quê? Porque ele pode ser escrito como 3 vezes 3, ou seja, ele é divisível pelo número 3. Se ele é divisível por qualquer outro número que não é ele mesmo, ele já não é mais um número primo. Entendeu? Entendi. Não Entendi. tem nenhuma fórmula até hoje, é uma das coisas mais estudadas na matemática, que ninguém nunca descobriu, uma fórmula para poder identificar os números primos. Não tem jeito de identificar através de uma fórmula. Você tem que pegar o número e ver mesmo se ele é divisível por algum. E aí, se ele... Peraí, gente, outra pessoa aqui entrando. E aí, se ele for divisível por alguém que não seja ele mesmo, já não é primo mais. Beleza? Entendi. Isso uma divisão inteira, né? Uma Inteira, isso, exatamente. Uma divisão inteira, exatamente. Né? Por exemplo, igual você citou o 9. Ele é dividido por 3. Então, ele não é primo. Isso, porque ele tem uma divisão que dá um número inteiro, isso mesmo. Ah, tá. Então, o número primo, ele não dá uma divisão inteira. Por nenhum outro número que não seja por ele mesmo. Porque qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Então, o número primo ele não é divisível por nenhum outro número que não é ele mesmo. Por exemplo, o 11. Se você dividir o 11 por 2, vai dar 5,5. Se você dividir o 11 por 3, vai dar outro decimal. Se você dividir por 4, vai dar outro decimal. Não tem nenhum número que você divide o 11 que vai dar um número inteiro, a não ser o próprio 11. Entendeu? Então, no caso, ele é número primo, né? Isso, ele é número primo. E os números primos, pessoal, eles são infinitos. Por que são infinitos? Porque existem infinitos números. Então, obviamente, existem infinitos números primos também. Assim como existem infinitos números pares e infinitos números ímpares. Beleza? Certo. Reforçando, então, o único número primo que também é par é apenas o 2. Qualquer outro número par não tem jeito de ser primo, ok? Porque é divisível por 2. Ok. Beleza? Então, pode seguir aqui? Pode. Seguir. Beleza. Pode. Cada item dentro de um conjunto é chamado elemento desse conjunto. Então, igual eu falei com vocês, ó, o primeiro conjunto ali, ele tem 4 elementos. Primavera, verão, outono e inverno. O segundo conjunto, ele tem infinitos elementos, igual eu falei com vocês, porque tem infinitos números primos que existem, entendeu? Então, esses termos que aparecem dentro do conjunto são chamados elementos. Aí é o seguinte, a ideia dos conjuntos numéricos segue uma ordem de acordo com a história da matemática.
Ou seja, à medida que a matemática avançou, foi necessária a criação de novos conceitos. E com isso foram surgindo vários conjuntos de números. Então, igual eu falei com vocês, não surgiu tudo de uma vez, não. Eles foram vivendo, a partir que eles foram evoluindo, eles foram vendo a necessidade de criar novos conjuntos para poder atender a demanda ali daquele momento. Aí a gente vai começar a ver qual foi aqui agora o primeiro conjunto numérico criado na história. Alguém tem alguma dúvida até agora ou pode passar? Não, tá tranquilo. Pode. Boa Pra noite, mim, tá. Natália. Pode passar. Boa noite. Vou passar Boa aqui então. noite. Então vamos lá. Ó. Os primeiros números a surgirem foram os números naturais. Eles tinham o objetivo de representar quantidades. Então a gente já comentou, vi no trabalho de muita gente aqui também. Nós também já comentamos. Ô pessoal, só uma coisinha para eu não esquecer. Quem entrou depois que eu já tinha começado a aula, manda o nome completo para mim no chat para depois eu anotar a presença, pode ser? Porque o pessoal que entrou na hora, antes de eu começar a aula, eu anotei todo mundo aqui. Mas os que entraram depois, manda o nome no chat para mim para eu não esquecer de anotar a presença de vocês, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Aí, ó, como a gente fez um trabalho aqui também, que eu li no de muita gente, eu também já tinha comentado, os números, eles tinham o objetivo de representar as quantidades. E a gente viu no trabalhinho que o quê? Que a nossa necessidade, realmente, inicial, assim, é de contagem. Igual todo mundo citou, praticamente todas as relações humanas necessitam de algum tipo de contagem. Então, foi por isso que os primeiros números que surgiram foram os naturais, que são os números que a gente conhece. Vocês vão ver aqui no exemplo, ó, o conjunto dos números naturais, ele é formado por todos os números inteiros não negativos. O que que isso significa? Até grifei ali para vocês, ó. O número zero, pessoal, ele não é considerado nem um número positivo e nem um número negativo. Ele não tem sinal na frente dele. A gente não escreve nem mais zero, nem menos zero. Sabe? Na hora que a gente vê o número, o zero ele é purinho. Zero puro. Não é nem negativo, nem positivo. Nem mais, nem menos. É só zero. Ele é um elemento neutro. Elemento neutro? É, isso. Elemento neutro desse conjunto. E aí é o seguinte. Elemento nulo, né? Na verdade. Elemento nulo. O que acontece? Quando eu falo que os números naturais são formados pelos inteiros não negativos, eu estou falando de todos os números naturais e o zero. Ou seja, esse conjunto ele inclui todos os números positivos, que a gente já conhece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitos números aí pra frente, e o zero, beleza? Em outras palavras, todo número que é inteiro e positivo é natural. Além disso, como o zero é inteiro, mas não é negativo, ele também é um número natural. Assim, a lista dos números naturais é a seguinte: 0, 1, 2, 3, igual eu tinha falado, e assim por diante. Seguindo esse mesmo padrão de formação. Números inteiros positivos. Aí vamos lá, ó. Eu falei muito, né? Então até aqui tem alguma dúvida? Porque essa questão do zero pode gerar algum tipo de dúvida. Todo mundo entendeu que o zero ele não é positivo, mas também não é negativo. Só que ele faz parte dos naturais. Todo mundo entendeu isso? Não deu para entender. Tá. E se eu falar assim, que os naturais são formados por todos os números positivos? Isso não está certo, porque o zero não é um número positivo. Então é formado por todos os números positivos mais o zero, ou então formado por todos os números não negativos, beleza? Os números positivos são de 1 a 9. Não, são infinitos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 milhão. Todos os números positivos, eles são aqueles que não têm um sinal de negativo na frente. A gente vai ver no próximo conjunto que quando o número não é positivo, ele vem acompanhado de um sinal de menos na frente. Ok. Beleza? Então, quando o número está assim, ó, do jeito que a gente já conhece, puro, da forma que a gente utiliza para contar as coisas, igual eu falei, os naturais eles tinham o objetivo de representar quantidades. Quando você vai contar, por exemplo, comprei 5 maçãs, você conta 1, 2, 3, 4, 5. Você não conta menos uma, menos duas, menos 3, entendeu? Você conta de uma forma positiva. Então, como esse conjunto ele é utilizado para contagem, a gente só usa eles na forma de contagem mesmo, assim, ó, positiva, do jeito que aparece pra gente aí nesses exemplos. Só que são infinitos números que fazem parte desse conjunto. Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vou seguir.
Beleza? Note que essa sequência numérica é o que usamos para contar. Cada um desses símbolos representa uma quantidade. Portanto, partindo do nada, né, que é o zero, a gente tem 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades e assim por diante. Uma outra maneira de representar esse conjunto é utilizando a notação específica para conjunto, na qual as reticências significam que a sequência continua nessa mesma ordem e padrão de formação infinitamente. Beleza? Então, olha só, a notação de conjunto, vou até voltar aqui no slide anterior, é essa ali, ó, que a gente já tinha até visto, ó, eu esqueci até de comentar. Quando a gente está falando de conjunto, a gente coloca entre chaves. Chaves é esse símbolozinho aí que está aparecendo, vocês estão vendo? Abre chaves, escreve os elementos, fecha chaves. Quando tem reticências, quer dizer que os elementos daquele conjunto não param por ali, eles vão infinitamente, seguindo o mesmo padrão, beleza? Igual eu falei com vocês, ó, os números primos não são só o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, não. Aquele reticências ali quer dizer que continua, que existem mais infinitos, beleza? Então aqui mesma coisa. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais reticências, ou seja, infinitos números. Ok? Ok. Nessa notação que a gente está fazendo aqui, ó, a letra N é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais. Esse é fácil de lembrar, né? Porque naturais começa com N, então N, naturais. Beleza? Toda vez que vocês verem aí a letra N, tá falando do conjunto dos naturais. Aí, beleza, vou passar aqui. Aí, agora, foram acontecer, o ser humano começou contando, né, com a contagem, mas foram acontecendo outras coisas aí na vida deles, que aí surgiu a necessidade de um próximo conjunto. Vamos ver, ó. Com a intensificação da atividade comercial, os cálculos começaram a ser utilizados de forma intensa. Novos símbolos surgiram para suprir as necessidades operatórias do momento. Com isso, surgiu um novo conjunto numérico, o dos números inteiros. Então, ó, olha bem, todo número natural a gente pode falar que é um número inteiro também. Mas o conjunto dos números inteiros, ele não é formado só pelos naturais, não. Vai entrar mais um bocado de número aí no meio, ó, que a gente vai ver agora. Esse conjunto objetivava a indicação de situações de ganho e perda. Com os números positivos, se representavam os ganhos. E com os números negativos, as perdas. Os números inteiros eram escritos na companhia de símbolos. Os positivos recebiam o sinal de mais e os negativos o sinal de menos. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo bem. Então, beleza. Então, olha como é que isso aqui é interessante. No trabalho de vocês, eu vi muita gente falando assim, a gente utiliza os números no banco para poder olhar, né, as transações das nossas contas bancárias. E aí vocês já viram que quando a gente deposita um dinheiro, que a nossa conta está com saldo positivo, não aparece nada lá, né? Fica bonitinho, azulzinho, bacana. Quando a gente está no negativo, fica lá vermelho com menos de todo tamanho na frente, né? Mostrando que a gente está devendo. Ou seja, assim também eram lá na antiguidade, quando o ser humano criou aí os números negativos. Eles usavam esse símbolo de menos para representar as perdas, né, as dívidas. Por isso que eles sentiram a necessidade de criar um novo conjunto, né, que abrangesse também esses números negativos. Aí, ó, os números inteiros, eles são os números positivos e os números negativos. Esses números formam o conjunto dos números inteiros indicado pela letra Z. Então, quando vocês verem a letra Z, está falando de número inteiro de modo geral. O conjunto dos números inteiros, ele é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Ó, isso aqui, gente, parece que é intuitivo, mas os números inteiros, eles foram o último conjunto a ser criado, na verdade, vocês acreditam? Porque o pessoal é muito abstrato pensar nos números inteiros. Então, assim, o pessoal, eles tinham muita dificuldade de entender, tipo assim, o que é? Porque pra contar, você conta 1, 2, 3, mas menos 3, menos 2 é esquisito, né, da gente ver. Só que é o seguinte, esse conjunto ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, eu vou explicar devagar aqui pra gente entender. A partir do zero para frente, esse conjunto vai crescendo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Do zero para trás,
vai crescendo também, só que de forma negativa, ó. -1, -2, -3, -4, -5, -6, infinitamente também. Ou seja, cresce para os dois lados, tá? Vai infinitamente depois do zero e infinitamente antes do zero também. Sempre com um número, ou sempre com um sinal de negativo acompanhado quando estiver à esquerda do zero. Só um minutinho, gente. Alguém pediu para entrar aqui, rapidinho. Senão a pessoa fica aqui me aguardando. Aí, Ana, escreve para mim, por favor, seu nome no chat para eu anotar sua presença depois. Acho que ela ouviu. Ô, Natália, eu posso escrever o nome depois da aula? Ah, eu Ou anoto não? aqui, pode deixar. Ana Soares. Tá. Beleza. Aí, ó. É Carmita, né? Carmita. O meu, Carmita. Aí, Tá. beleza. Obrigada. Nada. Aí é o seguinte. Ô, Natália, se permitir, eu posso escrever o nome dela? Pode. Carmita? Pode. Quer, Carmita, que eu escrevo? Quero sim, obrigada, Graça. De Obrigada. nada. Aí, ó. Vou seguir aqui, então. Nesse conjunto, para cada número, há o seu oposto ou simétrico. Ou seja, por exemplo, se eu tenho o número 3 nesse conjunto, com certeza eu também tenho o número -3. Entenderam? Então, tipo assim, se eu tenho o número 100.000, também existe o número -100.000 dentro desse conjunto. Esses números são chamados opostos ou simétricos. Por que simétricos? Porque dentro do conjunto dos inteiros, o zero é o centro do conjunto. Vocês estão vendo que o zero é o centro? Porque ele fica bem no meio. Então, ó, presta atenção aí pela reta. Do 0 para o 1, eu tenho uma unidade. Do 0 para o -1, também tenho menos uma unidade. Do 0 para o 2, eu tenho 2 unidades. Do 0 para o -2, eu tenho menos 2 unidades. Ou seja, isso que quer dizer ser simétrico, quer dizer que está à mesma distância do zero, que é o número central. E opostos, por quê? Porque existe o 2 positivo, mas existe o 2 negativo, ou seja, o -2 é o oposto do 2. O -3 é o oposto do 3. O -100 é o oposto do 100. Beleza? Deu para Essa entender? chave com essa... Não está muito bem explicado, né? Essa chave com essa Reticências. A chave Reticência aí? é para indicar que é um conjunto. O reticências Pois é é, para indicar ela no que... início e no final, não é isso? Isso. E no É início para e no indicar final. que tem mais números na frente e tem mais números atrás no outro. Isso, exatamente. Se a gente voltar aqui nos naturais, ele só tem para frente, não existe para trás. Porque no Certo. conjunto dos naturais não existe número negativo e tudo que está para trás do zero é negativo. Agora aqui Ok. nos números inteiros, você já tem as reticências para frente e para trás. Por quê? Porque tem infinitos números depois do zero e infinitos números antes do zero também. Porque esse conjunto já Ok. inclui os positivos e os negativos. Beleza, gente? Tranquilo? Entendi, tranquilo. Beleza. Veja que todo número natural é também um número inteiro. Por quê? Olha lá, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, todo mundo ali vai ser inteiro. Só que eles também são do conjunto dos naturais, tá vendo? Então, todo número natural também é um número inteiro. Beleza? Mas nem todo número inteiro vai ser natural. Por quê? Porque o -3 ele é inteiro, mas ele não é natural. Olha lá para vocês verem, ele não faz parte dos naturais. Então, eu desenhei aqui de uma forma, ó, dizemos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. A palavra contido, gente, significa dentro, tá bom? Então, se você for olhar lá no conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais está lá dentro, ó. Foi o que eu desenhei para vocês, né? Desenhei, ó, o N está dentro do Z. Aí, pelo conjunto lá, ó, dentro das chaves, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo isso aí é natural. Ou seja, os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros também. Vocês entenderam isso? Ok, entendi. Beleza. Só isso que tem que lembrar, ó. Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Ok? Ok. Então, eu vou passar. Depois, no final, a gente não vai conseguir ver o slide todo hoje, mas não tem problema nenhum, porque eu estava planejando a gente terminar de ver ele na terça-feira. Na terça-feira, a gente vai fazer uns exercícios aqui juntos, para a gente poder entender aqui, para ver se ficou legal, tá bom? Você vai mandar essas folhas aí pra gente? Vou mandar. Vou mandar no WhatsApp e vou postar também lá no Drive, tá bom? Que aí, se vocês quiserem acessar, depois também está no Drive. Mas eu vou mandar o PDF lá o PowerPoint lá no WhatsApp. Só que é o seguinte,
É porque no Drive eu não estou conseguindo muito, não, entendeu? Tá. Meu Drive só tem umas aulas aí, mas as outras não veio igual o, Tá. o Luiz É melhor ontem mandou, mas eu não consegui abrir. Uhum. É melhor no sala de aula, viu? Eu vou colocar nos dois, eu vou colocar tanto lá quanto no WhatsApp, que aí vocês olham o que fica melhor para vocês. Só que só Ok. uma coisa, esse slide que eu preparei aqui, quando eu fui abrir ele no meu celular, ficou um pouco desconfigurado, tipo assim, ficou esquisito, sabe? Tá vendo que aqui eu tô abrindo, tá bonitinho? Quando abre pelo celular, como o celular é muito pequeno, fica esquisito. Aí seria bom se vocês conseguissem abrir ele num computador. Fica melhor, Certo. tá? No celular Ok. dá pra ler, mas fica um pouco mais difícil, porque o celular é pequeno, aí a configuração fica ruim. Mas dá pra ler também, se não Ok. tiver jeito, né? Aí tem como ler, mas no computador fica melhor. Aí, seguinte, vou passar aqui então. Tempos mais tarde, algumas contagens não conseguiam mensurar as repartições inteiras. Ou seja, ao repartir as terras entre os moradores da aldeia, percebeu-se que a medição não era dada por um número perfeito. Ou seja, eles chamavam os números inteiros de números perfeitos. Por quê? Porque é um número bonitinho, né? Você olha assim, ele é bonitinho. Por que aqueles números assim, 2,7, 8, 9, 10? Esse trem é tudo esquisito, né? Você olha e você fala, nossa senhora, que número feio. Eu lembro quando eu fazia uns exercícios assim, aí dava um número inteiro, eu falava, nossa, que exercício ótimo. Quando dava um número decimal esquisito, a gente ficava até meio assim, né? Será que esse trem tá certo? Porque deu um número feio demais. Então, assim, o pessoal também pensava isso. Eles chamavam os números inteiros de números perfeitos. E aí surgiu o conjunto dos números racionais, que eram chamados os números imperfeitos, que eram os números feios, né? Que a gente chama de número feio, que representavam as grandezas que eram divididas e geralmente geravam um número decimal. Beleza? Não está entendido. Então, os números racionais, eles vão ser quem, pessoal? Eles vão ser os nossos números decimais. Só que todo número decimal, ele pode ser escrito, todo número decimal que não seja uma dízima infinita. Mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. A maioria dos números decimais, eles podem ser escritos como uma fração. E toda fração tem como ser escrita como um número decimal. Ok? Então, os números racionais, eles são as frações. Beleza? O conjunto dos números racionais, ele é o conjunto das frações. E dos números decimais. Porque fração equivale a decimal, decimal equivale a fração. A gente saindo da fração chega no decimal. Se quiser sair do decimal e transformar numa fração, a gente chega também. O Paulo, acho que foi o Paulo, né, Paulo? Que fez essa pesquisa, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi. Isso, que eu anotei aqui. O Paulo fez essa pesquisa. Tem vários tipos de números, né? Exatamente. Real, racional, inteiro, natural, natura. Exatamente. Então, até agora a gente inteiro, viu. negativo, funcional. Isso. Racional, Então, aqui, né? ó, até agora a gente viu os naturais, os inteiros, e agora nós vamos ver os racionais. Então, posso passar aqui pra gente ver o conjunto dos racionais? Pode. Você vai falar sobre o número Euler também? Vou falar. Não sei se hoje ainda, mas Não, tá. vou falar sim. A gente deve finalizar na terça-feira os slides. E esse é um dos últimos conjuntos. Aí nós vamos falar dele sim. Tá bom. Aí é o seguinte, ó, os números racionais, eles são os números que podem ser escritos na forma de fração entre números inteiros, com um denominador diferente de zero. Por que, gente, com denominador diferente de zero? Vocês lembram de quando vocês estudaram as frações? Que o denominador não podia ser zero? Não pode, porque não existe divisão por zero. E a fração, ela é uma divisão. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 3 sobre 0, 3 sobre 0, em formato de fração, a fração 3 sobre 0. Essa fração, ela não existe, porque uma fração, ela representa uma divisão, e a gente não tem divisão por zero, ok? Não existe divisão por zero. Existe zero dividido por alguma coisa. Agora, alguma coisa dividido por zero não tem jeito. Como é que eu vou dividir 3 balas para ninguém? Não tem jeito de dividir. Como é que eu vou dividir 3, sei lá, canetas, 4 canetas para alguém? Não tem como dividir 4 canetas para nada. Então, não existe divisão por zero, ok?
Então, por isso que o denominador não pode ser zero nunca. O denominador é sempre diferente de zero. Agora, pode ser número negativo? Pode. Pode ser número positivo? Pode. Pode ser número, qualquer número que vocês quiserem, exceto zero. Tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo. Não, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu coloquei alguns exemplos de números racionais. O 0,05, que é um decimal exato, ele pode ser obtido pela divisão entre 5 e 100. Ou seja, ele pode ser escrito como a fração 5 sobre 100. Beleza? Então, ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito em forma de fração. Todo número que pode ser escrito em forma de fração... Vou definir melhor para vocês aqui, ó. Todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional. Ok? Isso vai ser importante, porque no próximo conjunto a gente vai ver. Por que isso que eu estou falando é importante? Se quiser anotar, pode anotar. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Ok? Você divide o 5 pelo 100, não é isso? Dá. 0,05. Isso. Isso. 5 por 100 dá 0,05. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer dar uma olhadinha assim nas frações, como que transforma o número decimal para fração. A gente pode dar uma olhadinha assim depois. Se o pessoal não estiver lembrando aí como é que faz, não tem problema não. Porque os números racionais, eles vão ser esses números aí que podem ser escritos em formato de fração. Ok? Ok. Natália, Oi, Graça. por favor, repete a frase. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. racional. Tá bom. Isso. Beleza? Beleza, obrigada. Posso passar, gente, para o próximo exemplo? Também pode. Beleza. Olha aqui que interessante isso aqui, ó. Menos 43 e 12, que são números inteiros, que a gente já viu, né? Porque é um número positivo e um número negativo. Eles podem ser escritos como uma fração. Qual fração? Menos 43 sobre 1 e 12 sobre 1. Por quê? Porque a gente não escreve o denominador 1, porque qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Mas, na verdade, qualquer número inteiro pode ser escrito como uma fração de o próprio número sobre 1. Entenderam? Essa parte? Não tem problema se não tiver entendido, não. A gente olha com mais calma. Mas vocês conseguiram entender por que os números inteiros podem ser escritos em formato de fração? Misericórdia, tô ferrada. Tá com dificuldade em quê? O que você não entendeu? A gente volta. Não entendi nada de tudo. Do que? Desde o início? Ou só essa parte dos racionais? Eu só sei somar, pelo amor de Deus. Faz isso comigo não, mulher. Mas aqui, você não entendeu só a parte dos racionais? Ou você não entendeu a parte dos inteiros e dos naturais? A parte dos racionais aí. Só dos racionais, né? O resto pra trás você entendeu? Uhum. Ah, então tá ótimo. Então, Mais ou menos. ó, seguinte, quem que tá falando? Que eu não consigo ver aqui, que eu tô transmitindo aqui, eu não consigo ver quem que tá falando. Ana, Natália, Ana. Ana de quê? Ana Soares. Beleza. Ana, depois eu vou fazer um videozinho pra você, especial pra você e pra quem tiver com dificuldade ainda. E eu mando pra você, favor. pode ser? Aí eu explico com bastante calma, te mando, beleza? Precisa ficar nervosa não, nós vamos todo mundo entender. Se mais alguém Tô nervosa não. Se mais alguém estiver com essa mesma dificuldade da Ana e quiser que eu explique com mais calma depois, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu faço um videozinho bem devagarzinho explicando, tá bom? Eu já apaixonei por você. Maravilha. Ô, bênção de Deus. Obrigada, Ana. Mas depois eu te mando. Assim que a gente terminar o slide, eu te mando. Na terça-feira, pode ser? Que aí eu te mando tudo que você tiver ficado com dúvidas. Aqui, Natália, eu vou viajar quarta-feira. Você vai mandar na terça-noite, né? Mas aí eu mando que aí você pode estudar quando você quiser. Sabe por quê? A nossa próxima aula... Olha, até bom eu reforçar isso com vocês. A gente vai ter aula hoje e vamos ter aula na terça-feira que vem. Porque eu avisei, né, pra quem não estava aqui no início da aula, que eu vou trocar com a professora de teatro.
Então, na terça-feira que vai ser a aula de matemática. Aí, a gente só vai voltar a ter aula de novo na outra sexta-feira. Quer ver? Deixa eu até só olhar as datas aqui pra vocês. Ó, vocês estão vendo aí, né? Então, hoje é dia 2. Eu vou dar aula pra vocês no dia 6. Aqui, ó. Aí, a gente não vai ter aula nessa sexta, dia 9. A gente vai ter aula só na sexta, dia 16. Vocês vão ter 10 dias pra poder estudar o conteúdo e fazer a atividade que eu vou deixar. Aí, eu te mando esse vídeo aqui na terça-feira. Você vai ter 10 dias pra olhar ele, tá bom? Beleza. O que acontece? É porque quando eu tô no ônibus, igual agora eu entrei agora, porque eu tava no ônibus, dentro do ônibus eu não escuto nada, é muito barulho. Aí eu tenho que descer do ônibus para poder ouvir. E na quarta-feira eu vou viajar de madrugada e eu volto só na outra semana. Tá, mas tem problema não, dá tempo de você ver tranquilo, beleza? Beleza. Obrigada, viu? Nada. Aí, ó, pessoal, eu vou seguir aqui. O restante, conseguiu compreender essa questão dos números inteiros? Também serem números racionais? Porque dá para escrever em formato de fração? Todo mundo entendeu? Entendi. O problema é guardar as regrinhas, né? Mas isso aqui é com o tempo mesmo que a gente vai guardar. O que você tem que... Porque depois eu vou fazer uma revisão de fração com vocês, porque fração também é uma matéria mais difícil. É uma das matérias mais difíceis, assim, de entender, né? A fração. Então, o que acontece? Depois eu vou explicar para vocês, fazer uma aula só sobre fração. Hoje, o que eu preciso que vocês entendam sobre conjuntos é que todo número inteiro, ele também vai ser um número racional. Isso vocês conseguem entender? Que todo número inteiro vai ser racional? Então, beleza. Basta guardar isso por enquanto, porque depois eu vou fazer uma aulinha de fração, que eu tô vendo que o pessoal tem mais dificuldade. Tá bom? Não, Natália, essa aula de fração, mas isso aí vai ser super bacana, porque eu mesmo tenho muita dificuldade com fração. Mas muita gente tem, entendeu? Não é assim, é uma coisa que realmente é difícil. Entendeu? Todo mundo tem essa dificuldade. E aí a gente vai fazer uma aulinha. Assim que eu fechar conjuntos, então, antes de eu iniciar a questão da porcentagem, dos juros que eu falei com vocês, eu vou fazer uma revisãozinha de fração, tá bom? Sim. Que aí eu acho que ajuda para todo mundo relembrar. Tá, isso vai ser muito bom. Beleza. Pode seguir aqui, gente? Por favor. Ó, a dízima periódica, o que é dízima periódica? Eu não sei se vocês lembram. A dízima periódica, ela é um número decimal que se repete infinitamente. Então, por exemplo, ali é 0,3333333. Esse 3, ele vai se repetir infinitamente. Ele é um número infinito, entendeu? Ele é um número infinito que não acaba. E no caso ali, a dízima é o número 3. O período, quer dizer, é o número 3. O período é um número que está se repetindo, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter assim, ó, 0,1111111. Isso é uma dízima periódica. Por quê? Tem um decimal que está se repetindo infinitamente. Isso que é uma dízima periódica, ok? No caso, você pega um número, vai dividir e não dá para dividir, aí vai dar esse valor, exatamente. Esse valor aí. Se você pegar se você pegar, e qual que é a fração que representa essa dízima aí? Não é fácil, tá, pessoal, descobrir qual que é a fração que representa a dízima, mas aqui eu vou dar para vocês. A fração que representa a dízima 0,3333 é a fração 1/3. Se vocês pegarem agora no celular de vocês, na calculadora do computador, qualquer calculadora que vocês tiverem, e dividir o número 1 por 3, vou fazer aqui pra vocês, ó, porque eu tô compartilhando a tela, deixa eu abrir minha calculadora pra vocês verem. Porque, igual eu falei, a fração, ela é uma divisão. Então, 1/3, o que significa 1/3? 1 dividido por 3, ok? Então, ó, 1 dividido por 3. Olha lá o número que vai dar, ó. Viram? Isso. Deu exatamente isso, vai infinitamente. Deu exatamente a dízima. E essa dízima, ela é um número racional por quê? Porque ela veio de uma fração. Vocês viram que ela surgiu de uma fração. Por isso que ela é um número racional. Aí, beleza. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Nós temos outros números racionais também. Deixei outros exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a fração 1/2.
Tem muita gente aí que falou comigo que é cozinheiro, deu o exemplo da cozinha, das receitas. O que é um meio? Um meio é metade, né? É metade. Quando você vai ver lá na receita, tá lá. Um meio de xícara, né? Meia xícara. Então, um meio é um número racional. O número menos 2 sobre 5 é um número racional. O número 5 é um número racional. O menos 1 é um número racional. Por quê? Porque 5 é como se fosse a fração 5 sobre 1. O menos 1 é como se fosse a fração menos 1 sobre 1. Porque qualquer número sobre 1 é ele mesmo. Por isso que a gente não escreve quando o denominador é 1. O denominador é o número que vem embaixo do tracinho. A gente não precisa escrever esse número quando o número é inteiro, porque é como se fosse 1. Natália, Oi? essa fração que está... Eu te falei mesmo que eu sou bem fraco, principalmente em fração. Uhum. Essa fraçãozinha que está aparecendo aí, 1 sobre 2, 2 sobre 5, Uhum. No caso aqui, como que começa a dividir essa fração, no caso? Como que a gente acha, para poder achar o decimal que representa essa fração, a gente tem que fazer uma divisão. O número de cima é o número que vai dividir o número de baixo. Olha aqui, ó. Vou abrir aqui a calculadora. De novo, aqui para mostrar para você. Então, 1 sobre 2 é 1. É como se o tracinho significasse dividido, entendeu? Então, é 1 Sim. dividido por 2. Aí dá o quê? 0,5, entendeu? 0,5, vai dar metade. Isso. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. A mesma coisa que metade. Exatamente. Metade de 1. Entendi. Beleza? Todo número que tiver armado assim, Você um consegue exemplo, transformar em decimal. vamos dizer um outro número. Pode Por falar aí. exemplo, um outro número, né? 5 e o tracinho e embaixo 3. No caso, será 5 dividido por 3. Isso. Aí vai dar o quê? Uma dízima também, olha lá. Você achou outra dízima, olha que Coincidência, bacana. hein? Coincidência. Sim. 1,666. Todo número que tiver em cima vai ser dividido pelo de baixo. Exatamente. Para você achar o decimal é exatamente isso. Então, igual aí no caso aí é 2 dividido por 5, Isso. 4 dividido por 3. Exatamente. Isso Ah, mesmo. tá. Uma coisa aí no mundo? Oi? Por que deu um 7 lá no final? Porque a calculadora ela tem a tendência a arredondar, entendeu? Então, tipo assim, 66666, aí ela coloca um 7 ali no final como se estivesse arredondando. Mas Certo. é dízima, tá? Se ficou infinito assim, é dízima. Aham. Mas a calculadora... Aqui no caso aqui, esse 1 meio e 2 quintos, você pega o 1, divide por 5, para dar esse resultado 5 aqui. Peraí, o 1 divide por 2, né? Pra dar o 0,5. Isso. Isso, exatamente. Você divide 1 por 2. Isso, o de cima pelo de baixo. O tracinho é como se ele significasse divisão. Divida o de cima pelo de baixo, entendeu? Então eu vou dividir aqui o 2 por 5. Isso, aí você vai achar o número decimal que representa a fração 2 sobre 5. Estou Oi. relembrando. Essa questão de arredondamento, de arredondar, no caso ali, arredondou para 7 porque era mais de 5 a dízima? Não, é porque, tipo assim, é 66666, aí eles... Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Pois é, mas no caso, se fosse 444, ela arredondaria O para mim? último número ia aparecer 5, aparece o próximo número, entendeu? Então, é isso que eu tô, ela arredonda tanto para cima como para baixo. Isso. Isso mesmo. Aí, seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só finalizar aqui, então, pra gente concluir, porque a aula já tá quase acabando, né? A fração representa uma razão entre duas grandezas. Razão, gente, é a mesma coisa que a palavra divisão. Quando vocês escutarem a palavra razão, quer dizer divisão também. Tá? Sim. Então, uma comparação entre medidas do mesmo tipo. Assim, com os números racionais, a gente pode medir e resolver problemas de proporcionalidade, porcentagem e probabilidade, por exemplo. Então, a gente vai estudar na próxima matéria. Por isso que vai ser legal eu revisar com vocês a fração, porque daqui pra frente, nas próximas matérias, a gente vai usar muita fração. Então, antes de eu iniciar as próximas matérias, a gente vai fazer revisãozinha de fração aqui. Por quê? Porque para porcentagem, por exemplo, que é o que envolve juros, o que envolve aumento, desconto, que é o que a gente vai estudar, a gente precisa de saber mexer com a fração. Entendeu? Sim. Então, a gente vai fazer essa revisão antes. E depois nós vamos mexer lá com as matérias que eu falei com vocês.
Ficou alguma dúvida até o momento, pessoal, sobre essa matéria? Não, está muito bem explicado, viu, Natália? Eu vou fazer um videozinho lá para a Ana depois, porque ela ficou com mais dificuldade. Mas se tiver mais alguém que precisar também de que eu reveja para vocês aí, eu faço um outro também explicando com mais calma, é só me pedir no WhatsApp, tá bom? Eu também quero, pode fazer para mim também. Beleza, manda para mim no WhatsApp, vocês me mandam um oi lá no Ô, WhatsApp. professora. Oi. Eu também. Professora, manda um vídeo para mim também, Eliane. Tô com pouca dúvida. Eu sou muito dificuldade por matemática, entendeu? Tá, voltei aqui. Gente, eu vou parar de compartilhar a tela, porque por hoje a gente só vai ver até aqui, tá? Aí eu vou voltar aqui para conversar com vocês. Pronto. Aí você manda para mim, querida? Ó, quem precisar de vídeo, me manda mensagem no WhatsApp. Pode ser assim, combinado? Eliane. E manda qual parte também. Tipo assim, olha, Natália, o que eu não entendi muito bem foi a parte dos racionais, do racional para frente. Ou não entendi muito bem a parte dos inteiros. Aí me manda que eu falo aqui para eu saber qual parte que eu tenho que mandar para vocês, tá bom? E sobre fração... Aí você manda para mim, tá? Tá, beleza. Tchau. E sobre fração, a gente vai revisar depois, ok? Aí, pessoal, por hoje era só. Se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa para falar, quer falar alguma coisa? Esses slides que você passou aí hoje, você vai mandar para a gente hoje ainda ou vai esperar vir a outra aula para você completar tudo e mandar? O que vocês preferem? Aí é com você. Melhor Graça, completar. você tá mutada, Graça. Melhor mandar tudo. Você falou alguma coisa, mas você tá mutada. Não, eu liguei agora. Ah, tá. Eu prefiro que você poste hoje, que eu já vou imprimir para estudar. Tá, e o que o Juventus falou? Seria melhor você mandar tudo junto, não? Completo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar hoje para quem já quiser ir adiantando só no WhatsApp. Vou mandar só no WhatsApp. Aí, na terça-feira, eu mando no WhatsApp de novo e no Drive. Beleza? Tudo bem. Eu quero também, viu, Natália? Geral, eu também quero, viu? Você manda para mim. Tá, me manda lembrando no WhatsApp, tá, gente? Quem quiser, me manda lembrando no WhatsApp e falando qual parte que não entendeu muito bem para poder fazer um videozinho aqui com mais calma. Ok? Eu quero essa toda de hoje. Se for possível, eu quero toda de hoje para eu já ir... Ó, essa matéria de hoje, esse vídeo aqui vai ficar gravado no YouTube. Se você conseguiu entender do jeito que eu expliquei aqui agora, é só assistir no YouTube. O que eu vou falar... Pode falar, Juventus. Me reforça, porque eu ainda não revi nenhuma aula no YouTube, né? Como é que eu faço para entrar lá para ver? Você passa para mim, por favor? Eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp o link, então. Assim que eu postar a aula, eu vou mandar o link lá para vocês só clicarem e entrar, beleza? Já entra no YouTube para ver a aula. Já entra direto, isso. Na hora que eu mandar o link, se vocês clicarem no link, já entra direto. Sim. Tá bom? E aí, esse videozinho que eu vou fazer, separado, é só para quem não conseguiu entender do jeito que eu expliquei aqui agora, hoje. Só quem não acompanhou do jeito que eu expliquei hoje. Porque o vídeo da aula de hoje vai estar no YouTube. Esse vídeo à parte eu vou fazer só para quem não conseguiu entender do jeito que eu expliquei. Que aí eu vou tentar explicar de uma forma diferente, com mais paciência, mais calma, mais devagarzinho, para a pessoa ver se ela consegue acompanhar, tá bom? Não, tudo bem. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei aqui hoje. É só para quem não conseguiu entender desse jeito que eu expliquei, tá bom? Agora não vai ter nada demais não, tá bom? Não vai ter nada demais nesse vídeo particular. Vai ser só assim, uma forma mais calma de explicar, mais devagarzinho, para a pessoa que tem mais dificuldade, tá bom? Mas não vai ser hoje não, né? Você vai mandar? Eu vou mandar na terça-feira, porque eu não consigo prometer hoje, porque já tá tarde, e esse final de semana também eu não vou estar em Belo Horizonte. Aí eu não consigo. Mas aí na segunda eu preparo para vocês bem bonitinho, tá bom? E a próxima aula é terça, né? Isso, aí até terça eu faço. O da aula de hoje você vai conseguir mandar hoje? Eu vou perguntar ao pessoal aqui como é que posta no YouTube. Se eu não mandar hoje, eu mando amanhã de manhã. Que é só postar, né? Que o vídeo vai estar pronto. É que a gente tem um final de semana que eu trabalho. Né, então... Tá, vou tentar postar hoje ainda, então, essa aula de hoje, tá bom? Tá bom. E vou mandar os slides lá. Mais alguma coisa, pessoal? Não, pra mim tá bom. Então tá. Boa noite, viu? Muito obrigada. Até terça-feira. Lembrando que é terça-feira a próxima aula. Boa noite. Bom final de semana para vocês, pessoal. Boa noite. Bom final de semana. Obrigada, Natália. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Boa noite a todos Tudo aí. bem? Alô, Paulão. Boa noite. Aquele abraço. Boa noite, Paulo. Bom final de semana. Boa noite, Obrigado, Caveta. também. Ana, boa noite. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite. Final de semana. Pra você também. Boa noite, Natália. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tá em casa ou tá na roça? Estou em casa, Ah, beleza, isso é bom. Deixa eu parar aqui. com né, de sono. gravar. Então tá, De novo? Paulo.